Olá, boa noite, tudo bem, pessoal? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live aqui do Círculo Virtuoso da Medicina. Sou Wilder Sidney, sou médico, empreendedor e junto com meu sócio aqui, meu parceiro, médico também, empreendedor, Dr. Arthur Ribas, a gente toca esse negócio aqui onde a gente ajuda médicos a fazerem parte ali do grupo de 15% de médicos que vivem de atendimento particular, tá? Hoje eu tô aqui no YouTube fazendo um teste aqui, tô no Instagram também. Me deem um feedback aí se tá tudo certo com o áudio, se vocês estão me ouvindo bem. Seguinte, tema mais do que especial hoje, um tema voltado para o médico generalista. A gente vai falar do passo a passo para o médico generalista viver de atendimento particular, beleza? Então, além do conteúdo estar extremamente especial, né, não só para o generalista, mas para você que é especialista. Se para o generalista funciona, imagine para o especialista. Mas além do conteúdo especial, eu quero dizer o seguinte, fica comigo aqui até o final, porque no final dessa live eu vou dar uma dica bônus, que só essa dica, só a dica bônus, por si só, ela já vale muito dinheiro. Aí você pode ali acelerar alguns anos na sua carreira só com a dica bônus que eu vou dar no final dessa live aqui, beleza? Então, só esperar mais um pouquinho pro pessoal entrar aí. Pessoal, como é que tá o áudio aí para vocês no Instagram? Tudo bem? Tudo certo? Se tiver alguém no YouTube aí, se puder também dar um feedback, eu ficaria grato. Então é isso, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, tudo bem, Lídia? Seja bem-vinda, boa noite. Marina, bem-vinda também. Vamos lá, pessoal. Seguinte, o que acontece? Por que a gente vai falar hoje sobre o passo a passo para o médico generalista? É muito simples. O que acontece? A gente tem visto que a maioria hoje dos nossos alunos, dos nossos colegas médicos que têm feito o nosso curso, né? A gente tem um curso, para quem não sabe, né? Se chama Círculo Virtuoso da Medicina. Está indo para a 8ª turma, né? Estamos na 7ª turma agora. E a maioria são especialistas. Mas alguns são generalistas também. O que acontece? Alguns desses médicos generalistas estão tendo resultados incríveis, né? Incríveis. Essa semana, por exemplo, eu fiz uma consultoria com um médico generalista. Foi o que, inclusive, motivou, né, eu trazer esse assunto aqui hoje. Ele é generalista e ele saiu de um faturamento de setembro, né, que estava em 25 mil mais ou menos, né? Mais ou menos 25 mil em setembro. E ele, em novembro, conseguiu atingir um faturamento de 45 mil reais. Um médico generalista, nosso aluno, só colocando em prática. Quando a gente fala assim, parece que é pouca coisa, mas na verdade tem realmente aí muita coisa para ser colocada em prática. Mas o fato é que ele conseguiu esses resultados, né? Um resultado, a gente entende como resultado muito, muito interessante. E o que a gente pensou? A gente tem que falar mais para o generalista. Para o especialista é muito óbvio, né? Se você é especialista e ainda não está fazendo, não está focando no particular, ainda não está aprendendo a captar, encantar e fidelizar pacientes particulares, você está atrasado, sinto muito te falar. Mas você é muito bem-vindo aqui com a gente. Mas a gente, numa conversa interna aqui, a gente entendeu o seguinte, o generalista, a gente tem deixado de falar com o generalista, então a gente vai falar também para o generalista. Não é que, vai falar para o generalista, será que isso não só funciona para quem já terminou a residência, para quem tem mestrado, doutorado? O fato é que não, tá? E a gente tem como te mostrar, como te provar isso, tá bom? Beleza? Então vamos lá. O passo a passo para o médico generalista viver de atendimento particular. Aí eu trouxe aqui alguns passos que são, digamos assim, que são pré-requisitos, que são o alicerce da parada, né? E o primeiro deles é o seguinte, cara, você precisa acreditar. Por que eu tô falando isso? Cara, parece um papo de coach, né? Parece um papo de psicologia e tal, mas o fato é o seguinte, já teve muitos colegas, né, que, cara, eu gostei muito do conteúdo de vocês, tenho acompanhado vocês, mas eu ainda não vou fazer o curso porque eu vou fazer mais uma pós-graduação, eu vou fazer mais um fellow, vou fazer mais, enfim, vai fazer mais uma especialização. Ou seja, vai continuar seguindo ali a parte técnica, que não tem nada de errado. Acho que todo mundo tem realmente que buscar melhorar, né, a parte técnica, todo mundo. A questão é, o que a gente tem visto de colegas com mestrado, doutorado, fellow, com um currículo invejável, esses colegas estão fazendo o quê? Dando plantão, trabalhando para plano de saúde, recebendo 30, 40, 50 reais a consulta depois de 3, 4, 5 meses, trabalhando em clínicas populares, simplesmente por uma questão, sim, psicológica, que é o quê? Não acreditar que é possível, mesmo sendo generalista, mesmo ainda estando na residência, começar o atendimento particular. Eu acabei de dizer que um médico generalista, e eu vou dizer de onde ele é do interior do Amazonas. Ele não é do Rio, ele não é de São Paulo, né? Ele não é de uma grande capital, não é de uma grande cidade, ele é do interior, onde existe uma crença que as pessoas do interior não vão pagar uma consulta particular. Vou repetir, no mês de novembro ele fechou 45 mil reais de faturamento.
uma cidade do interior do Amazonas, um dos estados mais desiguais, desigual no sentido de distribuição de renda. Eu conheço o interior do Amazonas, já trabalhei no interior do Amazonas. As pessoas realmente, estou falando de cidades onde 60%, 70%, 80% da população vive com menos de um salário mínimo. Então, Miss Silveira, pelo amor de Deus, esse conteúdo é para ti. Não vai embora não, porque eu te garanto que esse conteúdo pode sim fazer uma diferença gigantesca na sua vida, tá? Então o que acontece? Vamos lá. Você precisa acreditar que é possível. Esse é o primeiro passo. Beleza, Sidney, eu acredito. Beleza, e agora a gente vai para o segundo passo, que é o seguinte: sonhe grande, mas comece pequeno. O que eu quero dizer com isso? É o seguinte: o que a gente vê muito acontecer? Muito mesmo, assim, é mais comum do que vocês possam imaginar. Os colegas, eles sempre vão para o caminho mais difícil. Sempre escolhem o caminho mais difícil. Que caminho mais difícil é esse, Sidney? Simples. Eles, como a própria colega falou aqui, a Miss Silveira, eles acham que para começar no atendimento particular é preciso ter uma super clínica, uma super estrutura, sabe? Comprar uma sala comercial, né? Alugar uma sala comercial, fazer um super investimento. E eu tô dizendo aqui que não é preciso isso, tá? Isso não é um pré-requisito, tá bom? Pelo contrário, é estratégico você começar somente depois de 1, 2 anos, né, começar a investir em clínica, começar a investir em estrutura. Tem uma colega nossa que o exemplo dela é categórico para isso, tá? O que ela fez? Ela não queria fazer um investimento muito grande, vou investir 300, 400 mil reais numa clínica, ou então vou fazer uma reforma, 100 mil reais. O que ela fez? Ela é de Brasília e ela alugou um consultório pronto, sabe? Um consultório que, segundo ela, foi feito para ela. Assim. Tem um aluguel mais caro, tem, é verdade, mas o que acontece? A gente está em dezembro. Eu mandei mensagem para ela essa semana. É uma das pessoas que eu acompanho de perto, né, que eu mentoro de perto. E eu perguntei dela, e aí, conseguiu fazer o faturamento no mês de novembro que pagasse as contas? E a gente está falando de alguns meses que ela está no particular, tá? E ela disse que sim. E eu estou falando aqui de um custo fixo alto. Estou falando de um custo fixo alto. O que é um custo fixo alto? Na minha opinião, acima de 10 mil reais é um custo fixo alto. E ela atingiu em alguns meses, eu estou falando de alguns meses, 4 meses, ela já está conseguindo fazer o consultório se pagar. E detalhe, ela não fez um super investimento. O que a gente recomenda? Eu vou já falar sobre isso, eu vou já entrar nesse detalhe, né, do que a gente recomenda para você começar com um custo fixo baixo, tá? Mas por enquanto, o que é importante você entender? Importante você entender o seguinte, que sonhe grande, mas comece pequeno. Então, ao invés de você fazer um super investimento na estrutura física da clínica, começa fazendo investimento em algo que é muito mais efetivo e um custo muito mais baixo. Por exemplo, eu tenho um conflito de interesse que eu vou falar, mas é a verdade, tá? É o que eu faço para a minha vida hoje. Que é investir em quê? Em educação. Investir em algo que você ainda não sabe. Por exemplo, quantos livros de gestão você já estudou? Quantos livros de vendas você já leu? Quantos cursos você já fez sobre marketing? Então, o primeiro investimento que você tem que fazer é em aprendizado, é em aprender o que você ainda não sabe. E sabe por que eu falo isso? Não é só porque eu vendo um curso, não. É porque eu cometi esse erro lá atrás. Eu fiz um super investimento em clínica de mais de 100 mil reais. E o que eu sabia de gestão? Muito pouco. O que eu sabia de marketing? Estava começando a aprender. O que eu sabia de vendas? Muito pouco também. O que aconteceu? Não é que a gente faliu, mas eu tomei uma decisão estratégica de focar em outra área, mas acabou que a gente deixou a parte da clínica de lado. Mas, olha, só esse segundo passo que eu estou dizendo aqui para vocês já vale quanto? Vale muito dinheiro. O que eu estou dizendo é o seguinte, você precisa acreditar. O segundo passo começa pequeno. E eu vou já entrar na parte prática disso, mas você tem que entender o que está por trás. É você aprender. Então, a gente está falando de um curso na internet, não precisa ser necessariamente o nosso não, tá? Não precisa ser o meu não. Tem um monte de gente ensinando sobre gestão, sobre vendas, sobre marketing, mas começa. Não precisa ser o CVM, não precisa ser o nosso não. A questão é o seguinte, uma vez que você aprendeu mais sobre marketing, sobre gestão, sobre comunicação, sobre vendas, beleza, aí você vai pro passo 3, tá? Você vai pro passo 3, que é o seguinte, você vai planejar, você vai fazer um planejamento estratégico. E a gente está no melhor momento para você fazer isso. Deixa eu, antes de passar para o passo 3, de planejar, deixa eu dar uma dica para você que está vendo esse vídeo aqui agora. Termina essa live, vai no nosso canal do YouTube, ou então vai no nosso podcast. Tudo isso está no link da bio desse perfil aqui. Tem lá mais de 120 conteúdos, de mais ou menos 30 minutos, 40, até alguns mais de 1 hora, onde a gente te ensina, onde a gente fala o passo a passo sobre vendas, sobre marketing. Começa por lá. Começa gastando R$0. Começa gastando R$0. A gente tem uma aluna da turma 7 que ela acompanha a gente há um tempo. E ela foi colocando em prática, foi tendo resultado,
e ela entrou na nossa turma agora, já com os resultados que ela está tendo do particular. Essa é a nossa forma de te ajudar. Ah, Sidney, eu não tenho dinheiro para entrar no CVM. Beleza, começa com os conteúdos gratuitos, mas comece e executa. Quando você executar, você vai ver que funciona e aí você vai se tornar nosso aluno e vai ser um prazer te ajudar, tá bom? Beleza. Então agora a gente vai para o terceiro passo. Uma vez que você começou a ver os conteúdos do CVM gratuitos, vai ouvindo, vai vendo e vai anotando. E aí você vai começar a fazer o seguinte, você vai planejar da seguinte forma. O que significa planejar? A primeira coisa, gente, é o seguinte, qual é a sua meta? Defina uma meta. Defina uma meta. Uma vez que você tem uma meta, depois disso você traça um plano. E depois que você tem um plano traçado, você vai só executar. Simples assim. Então, defina a meta, trace o plano e execute. Exemplo, para não ficar só no mundo das ideias aqui. Vou te dar um exemplo. Então, vamos supor que sua meta seja que você quer ter sua própria clínica daqui a 2 anos. É uma meta razoável. Não é uma meta tão ousada. Enfim, é razoável, tá? Então, daqui a 2 anos eu quero ter minha própria clínica. A minha mesmo. Aí você vai traçar o plano. Qual o plano? Busque um método. Pode ser o CVM? Pode, vai ser um prazer. Mas procura alguém. Tem pessoas que têm aí, sei lá, 20 anos ensinando gestão. Começa. Tem gente muito boa falando de marketing. Começa. É claro que não vai ter um curso, um método tão completo como o CVM. Enfim, eu estou falando a verdade, estou sendo sincero com vocês. É porque a gente ensina tanto marketing, quanto gestão, quanto vendas, como comunicação, tá? Mas começa, define um método, escolhe um método. Começa a estudar esse método e começa a executar esse método. Por exemplo, vamos lá. No nosso caso, o que a gente recomenda? A gente recomenda o seguinte, que você, antes de falar do método, é importante falar o seguinte. Sidney, beleza, vamos supor que eu vou seguir o método de vocês, CVM. Mas, cara, para eu começar, quais são os pré-requisitos na prática, sabe? Sem balela, na prática, o que é que eu preciso? Então, vamos lá, médico generalista. O que você precisa? Cara, você precisa basicamente de 3 coisas. 3 pré-requisitos na prática. Primeiro, vou começar por esse aqui que é maior, para você entender que é mais importante, tá? O primeiro e mais importante, depois de 1 ano e meio ajudando médico, depois de centenas de médicos que a gente tem ajudado, o primeiro e mais importante é o quê? Falem aí no chat. O que vocês acham que é o primeiro e mais importante? Falem aí. Primeiro investimento e mais importante para você começar na prática. Qual que é? Bora lá. Ver se vocês estão aí de verdade. Ver se tem alguém do outro lado aí. Primeiro e mais importante investimento para o médico generalista ou para o especialista, para o médico início de carreira. Para o médico início de carreira que quer começar o atendimento particular com custo baixo, com custo fixo baixo. Qual é o primeiro? Tô esperando. Eu vou falar o segundo, eu vou falar o segundo. O segundo é uma equipe de marketing. São pessoas que vão te ajudar com marketing. Olha aí, ó. Doutora Tami, consulta diferenciada, doutor Avelino Nicho. Então vamos lá. Eu vou deixar mais um tempinho pro pessoal. Ainda não é isso aí não. Doutor Gui, investir no treinamento das pessoas que trabalham com você. Boa, Gui, boa, Gui. O primeiro investimento é na secretária. Tá? A gente está falando do dinheiro que você vai tirar do bolso para começar o seu atendimento particular. É a secretária, o primeiro e mais importante. Tá? E eu vou já explicar por quê. Segundo, uma equipe de marketing ou uma pessoa para te ajudar. Enfim, você vai precisar investir em marketing. Tá? E eu vou já te explicar por quê. Terceiro, e somente o terceiro, e ainda é o menorzinho, tá vendo? O dedo menor. Um local para você atender. Sidney, tem que ser uma clínica no meu nome? Tem que ser uma clínica minha? Não precisa ser sua. Pode ser um local onde você paga uma porcentagem, onde você subloca um horário. Hoje, gente, você tem os coworkings da vida aí, tem consultórios compartilhados. Você deve ter amizades, né? Ver quem são os seus colegas que já estão no atendimento particular, ou se não estão, vão juntos, né? Aluguem uma sala juntos. Enfim, não falta possibilidades, tá? Não falta. Em todo caso, em último caso, aluga um local, tá? Como eu falei da colega de Brasília. Mas aqui, ó, quando a gente junta secretária, marketing e um local, além disso tem contador, advogado, né, insumos. A gente está falando de um custo fixo de 6, 8, estourando 10 mil reais por mês. 10 mil reais por mês. 10 mil reais por mês é um plantão e meio por semana. Então, para você que é clínico, para você que é recém-formado, pelo amor de Deus, um plantão e meio por semana. É possível, tá? A gente está falando aqui para começar, tá? Beleza? Então, lembra disso, custo fixo baixo. Separa uma grana. Se você não tem uma grana, para começar, faz um plantão, trabalha um turno a mais em algum local, enfim. Mas é possível começar pequeno, com custo baixo, tá? Por exemplo, você pode começar atendendo meio turno por semana, 2 turnos, sabe? Pagando, sei lá, em alguns locais R$1.000 por mês. R$1.000 é um plantão que você vai dar a mais, sabe? Então,
eu espero que depois desses minutinhos juntos aqui você não tenha mais desculpa para começar. Você já acredita, você sabe que precisa de um método, você sabe que precisa estudar sobre gestão, sobre marketing, sobre vendas. Depois, começa com custo baixo, sonha grande. Eu quero ter o meu consultório, eu quero ter minha clínica própria daqui a tanto tempo. O plano que eu vou traçar vai ser esse, tá? E o que eu vou começar fazendo é contratar uma secretária, contratar uma equipe de marketing e ver um local. E a partir disso, antes de sair gastando, antes de sair fazendo, isso tudo está no papel ainda, pessoal. Está no papel. Pega um papel de pão, seja lá do que for, de papel higiênico, guardanapo, e escreve isso. Divide isso com alguém, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu namorado, sua namorada, com o seu colega, seja com quem for. Mas faz esse planejamento. Quando você estiver com esse planejamento em mãos, você vai ter muito mais tranquilidade, muito mais segurança para que você consiga começar, tá bom? Dito tudo isso, eu vou entrar aqui na parte mais prática. Mas antes, deixa eu ver o que é que tem que o pessoal está falando aqui no chat. Então o Gui acertou, né? Investir no treinamento das pessoas, o atendimento de qualidade, a consulta. Vou já falar da consulta, tá, pessoal? Muito complicado aqui na cidade de São Paulo. Melhor coisa é dividir sala ou coworking no início. Show de bola, tá? Show. Captar pacientes em São Paulo é complicado. Em que bairro, como fazer as pessoas me conhecerem, misericórdia, custo fixo 10k, não é possível aqui em São Paulo, aqui não está mais rolando plantão de pediatria. É o seguinte, a questão é o seguinte, a gente tem um bordão aqui no CVM que não é nosso, né? A gente só se apropriou dele, que significa que é o seguinte, o problema é a solução, tá? Fica comigo, eu te prometi que esse conteúdo ia ser especial, fica comigo que eu vou já te falar, né, sobre o que você pode fazer, né, para resolver esses problemas. Como é que você pode ver solução aí em São Paulo? E lembra que o tema dessa live é para generalista. Se o generalista pode, o pediatra pode, o GO pode, qualquer especialista pode. Legal aqui que a Thay está falando. Custo fixo de 10 mil por mês, pessoal, é se você quiser alugar um local sozinho, se você contratar uma secretária sozinho, né, e se você contratar uma equipe de marketing sozinho. Mas olha só o insight de quem está no campo de batalha. Tayane é minha esposa, ela está no campo de batalha, ela está fazendo isso. Então hoje ela divide os custos da secretária, da sala, que elas sublocam, né, com mais 2 pessoas. Olha que interessante. Então é aquela frase que a gente fala de vez em quando aqui também. Se você quiser ir rápido, você vai sozinho. Se quiser ir longe, vai acompanhado, tá? Show de bola. Olha a Tami aqui ajudando, ó. Consulta domiciliar e teleconsulta, que você tem um investimento de R$0. Boa, Tami, muito bom. Show de bola. Então vamos lá, Mi. Vamos que agora que vai entrar o ouro aqui da live, tá? Que são 5 passos que a gente aqui no CVM tem defendido, tanto para quem é especialista, mas que funciona para o generalista também, tá? Então vamos lá. Secretária virtual pode ser uma boa para começar. Boa, Carla. Muito bom, vamos lá. Então olha só, primeira coisa, pessoal. Primeira, e é por isso que é a primeira, porque é mais importante. No CVM, a primeira coisa, né, quem é nosso aluno sabe, né, quem é nosso aluno aperta aí no coraçãozinho para mostrar aí para o pessoal que não é aluno, né, se faz sentido o que eu vou falar aqui. Uma das primeiras tarefas que a gente dá para os nossos alunos quando eles entram no CVM é o seguinte, é definir o posicionamento deles. Então olha só, você que é pediatra geral, você que é generalista, vou pegar o exemplo da Miss Silveira aqui como exemplo dessa live hoje, né, para ajudar de fato ela. Então o que acontece? A primeira coisa e mais importante vou chamar de Mi, tá? É você definir o seu posicionamento. Mas Sidney, o que é posicionamento? Vamos lá. Posicionamento é como as pessoas vão te ver na mente delas. Por exemplo, para mim, eu posso pensar na minha cabeça, Sidney, né? Miriam. Show, Miriam. Beleza, obrigado. Sidney, posso pensar na minha cabeça o seguinte, eu sou uma referência em marketing digital, por exemplo. Sidney. Mas posicionamento, de fato, é o que vocês pensam sobre mim. É o que a audiência pensa sobre você. É sobre o que o seu cliente, o seu potencial cliente pensa sobre você. Tá? Então vamos lá. Perdão, pessoal. Posicionamento é como o seu potencial cliente, a sua audiência vai enxergar você. Eu posso me achar o que eu quiser, mas de fato eu vou ser o que a minha audiência acha que eu sou. Tá? E isso existe técnica, existe ciência por trás disso, tá? Por exemplo, vamos lá, a gente está falando aqui para o médico generalista, mas que cada um na sua especialidade pode pegar o conceito e trazer para si. Por exemplo, o médico generalista ele pode escolher como posicionamento se tornar uma referência em cuidar de pessoas com doenças crônicas.
Por que doenças crônicas? Ora, porque é o que tem mais prevalência, é o que tem mais demanda. Então, você pode ser conhecido na sua cidade, na sua região, como médico que cuida de pacientes com diabetes, que cuida de pacientes com hipertensão, que cuida de pacientes com... Enfim, e aí você vai definir. Ou você pode definir, além de um grupo de doenças, você pode definir um grupo de uma faixa etária. Então, por exemplo, esse colega que eu estou falando aqui, que é aqui do interior do Amazonas, ele está definindo o posicionamento dele muito voltado para crianças, né? E é importante a gente entender o seguinte, preste atenção, principalmente você que é especialista, preste atenção no seguinte, não é porque o médico generalista ele não é especialista que ele não pode atender, por exemplo, não é porque ele não tem o título de especialista em pediatria que ele não pode atender pediatria. Ele pode, principalmente se ele estiver numa cidade pequena, onde o número de pediatras é escasso, né? Se ele começa, por exemplo, que é o passo 2, a produzir conteúdos na internet, na mídia digital e até mesmo na mídia tradicional, por exemplo, uma cidade pequena, se você não está na rádio, você está perdendo dinheiro, você está perdendo clientes, você tem que estar na rádio também. Mas numa cidade grande como São Paulo, você tem que ir para a internet, você tem que estar na internet. Então, um médico generalista, né? Por exemplo, um pediatra geral que começa a falar, por exemplo, sobre... ele foca todo o posicionamento dele para ajudar mães com crianças no primeiro ano de vida, por exemplo, e começa a produzir conteúdos de valor. O que é conteúdo de valor, Sidney? Conteúdo de valor é um conteúdo que ajuda aquele público-alvo a resolver dores que ele tem, ou proporciona sonhos que ele possa ter. Por exemplo, pegando a pediatria. Então imagina, Miriam, que você define o seu posicionamento como eu ajudo mães a passarem com mais tranquilidade o primeiro ano de vida, né, do seu filho. E aí você começa a produzir conteúdo sobre sono do bebê, sobre amamentação, sobre alterações, sobre parentalidade. Olha só que coisa interessante, que coisa maravilhosa. E aí, por exemplo, tem muita gente que tem doutorado, que é formado na Unicamp, na USP, com todo respeito, talvez as maiores, mais renomadas universidades, né, do país, mas com todo respeito, mas que tem muita gente que está lá, que tem doutorado, que não está produzindo conteúdo. Então ela pode ser uma referência dentro da USP, mas fora da USP, você, se você estiver no digital, por exemplo, aprendendo a fazer... Por isso que eu falei que é importante você ter uma equipe de marketing que te ajude com isso, a acelerar a construção da sua marca. Hoje a gente tem ferramentas que investindo, sei lá, R$6 por dia, você atinge 1.000 pessoas. Então, quem está início de carreira, seja o generalista, seja o colega que fez uma especialidade geral, você é um pouquinho agora mais, digamos assim, mais ríspido, você é um pouquinho mais duro aqui, vou falar uma verdade que dói, mas às vezes a gente precisa ouvir algumas verdades que dói pra gente acordar, sabe? A verdade é o seguinte, se você ficar correndo atrás de um diploma atrás do outro, ficar correndo somente atrás de uma especialização atrás da outra, vai vir um recém-formado que vai aprender gestão, que vai aprender marketing, com integridade ele vai se tornar uma referência na sua cidade, bem na sua frente, entendeu? Então foi por isso que a gente decidiu fazer essa live aqui pro generalista. Foi até para acordar os especialistas que nos seguem. Acorda, pessoal, acorda. O mundo mudou. Não é só mais botar o diploma lá atrás do consultório que vai fazer com que os pacientes te brotem, não. Produz conteúdo de valor e distribui isso na internet. No Google, no Facebook, no YouTube, no Instagram, seja onde for, TikTok, LinkedIn, não importa. Ajuda o maior número de pessoas possível. Esse é um dos segredos do sucesso. É tão simples que a gente nem consegue acreditar. Mas é isso. Há 2 anos atrás, eu era uma pessoa totalmente desconhecida, sabe? Um médico que estava ali extremamente infeliz, né, na sua profissão, ali, fazendo algo porque disseram que era importante, disseram que era sucesso, mas para mim não era. 2 anos depois, agora com toda a modéstia, com toda a humildade, meu nome, Wilder Sidney Guimarães, é um dos nomes quando se fala de atendimento médico particular, quando se fala em marketing médico no mundo digital, quando se fala em... Enfim, nisso aqui que a gente fala. E eu falo isso baseado em quê? Eu falo isso baseado nos nossos resultados. Não é no meu ego, não é porque eu acho que eu sou especial, não. É porque a gente ajuda, a gente atinge milhões de pessoas. A gente já atingiu milhões de pessoas. Milhares de médicos, centenas de alunos. Dezenas desses alunos hoje já vivem de atendimento particular. Então não é sobre mim, é sobre o que eu faço, é sobre o meu trabalho. E eu estou te falando tudo isso para te provar, por A mais B, que você também pode. Que você pode se tornar um médico generalista, referência na sua região. Começando com esse passo, definindo o seu posicionamento. Quem é o público que eu quero ajudar? Qual o nicho que eu quero ajudar? O nicho e subnicho é isso.
qual a segmentação de pessoas que eu quero ajudar e direcionar o seu esforço para atingir essas pessoas. Cada pessoa que você ajuda na internet hoje, cada uma delas, elas vão começar a te seguir. É por isso que existe o nome seguidores. Elas, olha que interessante o vídeo dessa doutora falando sobre sono no primeiro mês de vida, falando sobre cólica, falando sobre os cuidados com o cordão umbilical, com o coto umbilical, sinais de alarme na febre. Olha que interessante. Dr. Ronald aí no YouTube. Tudo bom, Ronald? Então, olha só. Falei do primeiro passo, posicionamento. Se tiverem alguma dúvida, pessoal, manda aqui, já eu vou responder as perguntas, tá? Só para não perder o fio da meada aqui. Primeiro passo, defina posicionamento. Para quem é que você quer falar? Qual é o segmento de pessoas? Qual o grupo de patologias? Qual a faixa etária? Depois, comece a produzir conteúdo de valor. Conteúdo de valor é o quê? Conteúdo que resolva dor ou que proporcione sonho. Qual o sonho de toda mãe que tá com um filho pequeno? Dormir, que o marido ajude, sabe? Que tem uma rede de apoio ali, uma rede de apoio, por que não, do pediatra, do médico, que ouça ela, que seja empática, enfim, que realmente se conecte com ela, que ela se sinta segura. Isso é sonho. Então fale disso e mostre. Aí a gente vai pro próximo passo, né? Beleza, você começou a fazer isso nas suas redes sociais e também nas mídias tradicionais. Não tem problema. No caso de São Paulo, tem que fazer marketing digital, tem que fazer tráfego, tem que fazer copy. Eu não vou entrar nesse mérito aqui hoje, Miriam, mas manda um direct pra gente que a gente conversa mais sobre isso, tá? Ou então vai lá direto no YouTube, vai no podcast e começa a consumir nossos conteúdos, é gratuito, e começa a aplicar, e você vai ver que funciona, tá? Terceiro passo, você vai agora, lembra da secretária que você contratou? Agora é o momento de você treinar essa secretária. Ah, Sidney, eu vou pagar um curso de treinamento de secretária para ela? Não. Isso é o que te ensinam lá fora. Aqui a gente diz que você tem que entender que você é o dono. E o dono, ele tem que treinar as pessoas, ele tem que formar as pessoas, tá? É uma das principais habilidades do empreendedor. E se você quer viver de atendimento particular, você tem que se enxergar como empreendedor, tá? Então, você tem que treinar a sua secretária. E no nosso curso hoje a gente te ensina o beabá. Enfim, a gente praticamente te entrega na mão como é que você faz esse treinamento, tá? A gente, dentro do nosso curso, lá no módulo de Clínica que Encanta, tem uma aula, na verdade tem 2 aulas sobre procedimentos operacionais padrão, tá? Onde o Arthur, meu sócio, ele vai falando, tintim por tintim, o que você tem que fazer, por que você tem que fazer, qual é o efeito que aquilo causa. Por exemplo, existe um POP, né, um procedimento operacional padrão, que você ensina para a sua secretária para ela atender o telefone. Tem um POP para ela responder mensagem no WhatsApp. Tem um POP como ela vai receber o paciente presencialmente. Tem um POP de quando o paciente sai da consulta. Tem um POP depois do pós-consulta. Enfim, então é isso. Aí, o que acontece? A maioria dos colegas pensa só no ambiente, na clínica, sabe? Se você puder estruturar um ambiente legal, esse colega que eu falei, que é aqui do interior do Amazonas, ele está organizando a estrutura clínica dele, na estrutura física da clínica dele. Tá botando um cheirinho no consultório, na clínica, né? Tá botando um som ambiente, tá oferecendo ali um cafezinho, uma castanhinha do Pará, né? Do Amazonas, enfim, do Brasil, né? E aí ele encanta o paciente. A secretária atende o paciente também com um sorriso aqui, chamando pelo nome, todo um POP, todo um treinamento. Esse paciente, mesmo, sabe, não importa se ele é de classe A, B, C, D ou E. Quem é que não gosta de ser bem atendido, gente? Quem é que não gosta de ser mimado, de ver amor ali nos pequenos detalhes? Todo mundo gosta, quem que não gosta? Então, esse é o terceiro passo. Treine a sua secretária, tá? Treinar a sua secretária. Não se preocupe tanto com o ambiente. Se você puder organizar o ambiente, beleza. Mas não precisa fazer um investimento de 100 mil reais. Não, calma. Você ainda nem tem cliente, como é que você vai fazer? Você vai ficar contando com o ovo ainda na cloaca da galinha. Não. Foca primeiro em trazer clientes, em conquistar clientes, em fidelizar clientes. Foca em encantar esses clientes para eles trazerem mais clientes. Aí depois você vai, com dinheiro entrando, aí você vai reinvestindo o dinheiro. Então vamos lá. Terceiro passo, então. Tem a sua secretária lá, estruture os POPs para ela. Antes de começar o atendimento, essa secretária tem que estar treinada. O primeiro paciente que chegar, ele já tem que receber um atendimento diferenciado, tá? Quarto passo, estruture uma consulta diferenciada. Lembra que os colegas falaram agora há pouco? Consulta diferenciada. E teve gente que falou que a consulta é o primeiro e mais importante passo. Mas eu estava perguntando sobre o investimento. Agora, investimento de tempo e de foco, se eu pudesse dizer para vocês, sim, deve ser a consulta. Porque mesmo que você esteja numa clínica de terceiros, mesmo que você esteja onde quer que você esteja, seja
Se você já está hoje em algum local, se você tem uma consulta diferenciada, já é um ponto que é fundamental para você. Mas, no nosso curso, a gente ensina a fazer uma consulta emocional. A gente ensina a se conectar emocionalmente com o paciente. Lembra que eu falei agora há pouco sobre o que é o sonho das mães? É o sonho, na verdade, cada um de nós tem sonhos diferentes. Como paciente, por exemplo, o que é um sonho para mim? Sonho para mim é poder ir num profissional em que ele consiga extrair de mim o que eu realmente gostaria de falar para ele. Eu já fui em vários profissionais como paciente. E a maioria das vezes eu nem consigo falar o que eu realmente gostaria de falar. Porque a maioria dos profissionais, ao invés de me escutar, ao invés de facilitar a minha fala, eles me inibem. Eles inibem a minha fala. Então, a gente ensina. Tem um método no nosso curso de 4 passos de uma consulta efetiva, né? É o módulo de consulta que converte, que a gente chama, né? Converte o quê, Sidney? Converte pacientes em fãs. Então, esses 4 passos são escutar, explorar, informar e pactuar. Uma vez que você faz isso, que você domina isso, pode ser onde quer que você esteja, você pode atender isso, você pode fazer isso via telemedicina, você pode fazer isso via atendimento domiciliar, se você não quer ter um investimento em estrutura inicial, se você não quer fazer esse investimento em clínica presencial. A gente tem colegas, tem uma colega nossa, que é aluna do CVM, que durante a pandemia ela fez 70 pacientes via telemedicina, 70 consultas. Dentre essas, 50 de paciente de primeira vez. Aí eu perguntei para ela, acho que deu para pagar o valor do curso, né? Dá para comprar uma bicicleta. Então, você pode começar via telemedicina, você pode começar fazendo atendimento domiciliar, sabe? Mas o que é importante você entender é que os pacientes, o que eles mais querem é um médico que se conecte com ele emocionalmente, que demonstre empatia, que envolva ele na consulta, que o médico vire para o paciente e diga, o que você acha? Então, que o médico discuta com o paciente as opções terapêuticas. Seu fulano, dona fulana, tem as opções para resolver o seu problema tem X, Y e Z. Dentro da opção X você tem os prós e tem os contras. Dentro da opção Y você tem os prós e tem os contras. A vantagem é essa, a desvantagem é essa. O que você acha? Quem é de vocês que faz isso hoje? De verdade. Quem é que faz isso hoje? Quem é que divide com o paciente, né, a decisão sobre qual plano seguir? A maioria, eu alucino aqui, sem querer ser o dono da verdade, sem querer botar régua em ninguém, mas pelo que eu tenho visto nos últimos 4, 5 anos que eu tenho estudado sobre comunicação, que a maioria de nós não faz isso. E sabe por que a gente não faz? Porque ninguém ensinou. Porque ninguém ensinou. E quem faz isso hoje é exceção, não é regra. Infelizmente. No CVM tem um módulo só sobre isso. É o maior módulo, inclusive, do curso. E é o módulo mais desafiador. Por quê? Porque para você aprender algo novo, principalmente depois de adulto, você tem que ter a humildade, a hombridade de entender que você precisa desconstruir algo velho para poder construir algo novo. Então é difícil, não é fácil. Então, o que acontece? Estruture uma consulta diferenciada, tá? Detalhe, quando a gente fala de vendas, a gente fala muito de vendas aqui, eu adoro falar de vendas. E quando a gente está falando de vendas, na verdade, a gente está falando de comunicação. Antes de vender, na verdade, o ato de vender significa se comunicar bem. Você não vende para ninguém se a pessoa não confiar em você. Então, a gente fala bastante sobre vendas, a gente ensina você, por exemplo, a vender, a aumentar a taxa de conversão, de procedimentos, de tratamentos, né? Mas, antes disso, a gente ensina a fazer uma consulta mais emocional. Até porque as decisões de vendas, seja dos pacientes, seja... Quando a gente toma uma decisão de venda, a venda ela é emocional. A decisão é emocional. Depois o nosso racional vai lá e justifica isso. Ah, não, eu vou comprar esse iPhone 12 aqui, mas, você já comprou ele numa propaganda que você viu, ou você já comprou ele alguns meses atrás. Você só justifica para você mesmo o porquê você está comprando. Ah, não, eu vou comprar porque eu consigo parcelar em 12 vezes, eu pago um plantão a mais, e aí eu compro esse iPhone, beleza, tranquilo. Mas a venda foi feita muito antes, beleza? Então, 4º passo, estruture uma consulta diferenciada. Esse colega, o que acontece? Ele atende, hoje, se eu não me engano, ele falou que o tempo de consulta dele aumentou, os elogios dos pacientes aumentaram demais, né? E pensando principalmente numa cidade pequena, o médico que está numa cidade pequena, minha nossa, se ele atende um paciente diferente do ponto de vista positivo, é questão de, enfim, no interior, nas cidades pequenas, as notícias elas voam, né? Então, a rádio peão funciona muito rápido. Então, o que acontece? É o boca a boca positivo.
entendeu? E aí o que acontece? Mais pacientes vêm procurar, porque eles querem o quê? Todo mundo quer algo diferenciado, do ponto de vista bom. Todo mundo quer se sentir especial, todo mundo quer se sentir ouvido, todo mundo quer se sentir envolvido, todo mundo quer entender, né? Então, o fato de você fazer uma consulta diferenciada, mesmo você sendo generalista, é fundamental para o seu sucesso no atendimento particular. E sabe quanto é que você gasta para fazer isso? Você não vai gastar 100 mil reais de uma estrutura de clínica, você só precisa querer. Pegar livros, né? A gente indica livros. Se não quiser entrar no nosso curso pago, vai lá, de novo, reforçar, vai lá nos nossos conteúdos gratuitos. Tem lá conteúdo sobre consulta. Ouve aquilo, assiste aquilo, anota e aplica. Aplica e você vai ver que funciona. E se não quiser ser nosso aluno, tá tudo bem. Pra gente, vem só aqui depois e diz, olha, funciona. Conta uma história pra gente. Isso alimenta a minha alma, por exemplo. Saber que você veio e contou uma história de um paciente que você conseguiu, somente porque você conseguiu ouvir melhor esse paciente, você conseguiu acertar o diagnóstico mais fácil, você conseguiu resolver o problema dele mais fácil, né? Ele te deu um elogio, sabe, espontâneo. Nossa, doutor, nossa, doutora, nunca ninguém perguntou qual era a minha preocupação, nunca ninguém perguntou qual era o meu medo. Poxa, nunca ninguém perguntou o que eu achava. Nunca ninguém perguntou se eu tinha ideia do que era o diabetes, o que era a hipertensão, o que era tal coisa. Nunca ninguém perguntou. Eu tenho 20 anos que eu tenho essa doença, doutor. Eu já ouvi isso, não uma vez, várias vezes. Poxa, doutor, nunca ninguém me explicou dessa forma. Nunca ninguém me explicou. Então, isso não precisa de superinvestimento, precisa de foco. Você só precisa querer. Você só precisa estar disposto a aprender e a executar. Só isso, tá? Beleza. Quinto e último passo. Você já definiu seu posicionamento, você já começou a produzir conteúdos nas mídias digitais, começou a impulsionar isso. E aí é importante ter alguém para te ajudar, principalmente se você está no início de carreira. Se você tiver tempo e você gostar de aprender, ótimo. A gente tem alunos que têm feito tudo, sozinho. Que tem feito site, que tem postado vídeo, que tem editado vídeo, que tem gravado, que tem feito tráfego, impulsionado isso de forma adequada no Facebook, no Instagram. Tudo isso sozinho. Tem, inclusive, médicos início de carreira. Então, é possível, tá? Agora, muitas vezes a gente fica inventando desculpa. Por quê? Porque a gente, no fundo, o que? A gente não acredita. No fundo, tem alguma coisa que está nos bloqueando. Então, eu estou te dando exemplos verdadeiros, reais. Estou aqui para te vender nada. Estou aqui para te ajudar. É isso que eu tenho feito nas últimas, sei lá, faz as contas aí. Uma live por semana durante 1 ano e meio, 18 meses. 52 semanas é 1 ano, mais ou menos 70 e poucas semanas, toda semana, pelo menos uma vez. 70 e poucas semanas, pelo menos uma vez eu estou aqui, sem exigir nada em troca. É porque isso aqui é minha missão de vida, isso aqui é meu propósito de vida. A gente sim tem um curso pago, a gente sim tem uma consultoria, a gente sim tem uma mentoria, mas a gente não está aqui para te vender isso. Você só entra se você quiser. A gente está aqui para te ajudar, para te ajudar. A partir do momento que você percebe que aqui a coisa é séria, que funciona, que a gente não está aqui de brincadeira, que a gente está aqui realmente para crescer juntos, aí você vem espontaneamente, sem a gente precisar ficar fazendo um marketing, sabe, forçando a venda. Não, a gente não força a venda. A gente não força a venda. Pelo contrário, a gente fecha o carrinho, os colegas vêm, pelo amor de Deus, deixa eu fazer a inscrição. Raras vezes a gente permite que o colega entre depois. Raras vezes. Tá? Raras vezes. Por quê? Porque, de fato, não é o dinheiro que nos move. Não é, 2, 3, 5 mil reais que nos move. O que nos move é impacto. Tá? Então, vamos lá. Quinto e último passo. Vamos lá, repetindo. Primeiro passo, posicionamento. Segundo passo, produção de conteúdos de valor. Terceiro passo, treinamento da sua secretária. Né? Treinamento estruturando os POPs, né? Que eu já expliquei, são os procedimentos operacionais padrão. Quarto passo, estrutura uma consulta diferenciada, uma consulta emocional. Quinto passo, ofereça para esse paciente um pós-consulta. No nosso curso, de novo, tem conteúdo gratuito também, mas no nosso curso a gente ensina o beabá, o passo a passo, né? Do que você precisa fazer, exatamente o que você precisa fazer para estruturar um pós-consulta e até vender esse pós-consulta para o seu paciente. Então, por exemplo, esse colega generalista, ele está se posicionando para pediatria. Na consultoria que eu fiz com ele, a gente definiu juntos o programa de acompanhamento dele.
ele vai acompanhar as crianças no primeiro ano de vida. Ele vai estruturar programas de acompanhamento para acompanhar essas crianças, essas famílias, né? No final das contas são as famílias. E aí, sempre quando a gente fala de programa de acompanhamento, existe sempre uma questão, né? Pô, mas será que as pessoas vão pagar por isso? Né? Será que as pessoas vão pagar por um programa de acompanhamento? E a resposta que eu sempre dou é: você pagaria para você ter uma equipe, um médico que você confia, um médico que te escuta, um médico que de fato ajuda a resolver os seus problemas, né? É porque no fundo, pessoal, a gente fica sempre nesse negócio de mas se não tem residência, ele não é capaz. Será que é o fato de a pessoa ter residência ou não que mostra que ele é capaz? Ora, será que um generalista não pode fazer uma puericultura de qualidade? Eu acredito que sim. Será que um generalista não pode fazer um pré-natal de qualidade? Eu acredito que sim. Será que um generalista não pode ajudar um paciente com hipertensão, com diabetes a controlar e ajudar ele a ter mais qualidade de vida? Eu acredito que sim. A medicina ela caminhou muito para a parte subespecialista, mas a maioria dos problemas não necessariamente precisa do especialista. Então, se você for ver o modelo de atenção à saúde, por exemplo, na Inglaterra, tem muito mais generalista do que especialista. Por quê? Porque lá funciona uma espécie de filtro, onde os médicos generalistas são muito bons. E eles são bons em quê? Nos problemas mais prevalentes. Então, é por isso que no Canadá, por exemplo, a maioria dos pacientes que têm hipertensão são controlados. No Brasil, a gente nem chegou no diagnóstico ainda desses pacientes. Imagina controlar. Então, você generalista, poxa, se você realmente consegue ajudar as pessoas, né, a resolver os problemas dela, e você envolve nisso uma consulta diferenciada, um pós-consulta diferenciado, uma secretária que trata esse paciente bem, né? Você produz conteúdos que ajudam essas pessoas, bingo, 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 né? Bingo. O que vai acontecer é que infelizmente, muitos colegas especialistas, recalcados, infelizes, frustrados, vão querer falar mal de você, vão querer dizer que você está fazendo isso, que você está fazendo aquilo, não sei o quê. Perceba, não tem a ver com o seu título. Vou repetir, não tem a ver com o seu título. Tem a ver com a capacidade que você tem de se relacionar com as pessoas e resolver os problemas, as dores dessas pessoas. Se você conseguir fazer isso, criar relacionamentos e resolver os problemas, bingo! Não importa se você é generalista ou especialista, você vai ser bem sucedido no atendimento particular. Porque isso é raro. Infelizmente, é raro. Eu sou médico. Eu estudo formação médica há muitos anos. E eu sou paciente. Eu tenho uma filha. Eu sou uma pessoa. De vez em quando eu preciso de médico. E é difícil. É extremamente difícil encontrar um médico, um colega. E eu falo isso com dor no coração. É difícil. Que nos ouça, que nos ajude, que nos vejam como um ser humano. Sabe? Que nos entendam. Que se conectem emocionalmente com a gente. E que no final das contas nos ajude a resolver nossos problemas. É difícil. Pessoal, esses foram os passos, tá? Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma pergunta, esse é o momento. Pode fazer, fica à vontade. Bruno Vianney, meu amigo, obrigado pela sua presença aqui. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está colocando. Galera do YouTube que está aí ao vivo, se quiser também mandar alguma mensagem no chat, fica à vontade, tá? Show de bola. A Miri tá falando, entrei por acaso nessa live. É Deus, só pode. Sim, é Deus. Mas pode ser também nosso tráfego, que eu impulsionei para encontrar pessoas, né? Eu tô fazendo isso diariamente, há 1 ano e meio, Miri. É Deus que me dá força, né? Para mim, para minha equipe, né? Para o meu sócio, para a gente fazer isso, né? Então, Deus está por trás de todas as coisas, mas Deus está dentro da gente. A gente precisa se mover, né? Faça por ti que eu te ajudarei. Então, a gente precisa se mover, tá? Para que Deus consiga nos ajudar cada vez mais. Raul, psiquiatra, a escuta ativa é muito importante. Olho no olho, atenção, empatia. Show de bola, Raul. Show de bola, show de bola. Simone, boa noite, tudo bem? Pessoal, alguma pergunta? Tendência é essa, na verdade. Nos tornamos generalistas. Estados Unidos é assim. Tem uma dica bônus que eu prometi para quem ficasse até o final, que é o seguinte. Vamos lá. A dica bônus é o seguinte. Uma dica que tem mudado a minha vida, que tem trazido resultados extraordinários para a minha vida, em todos os aspectos, pessoal, profissional, financeiro, em todos os aspectos. Quando eu comecei a implementar essa dica que eu vou dar para vocês aqui agora, minha vida mudou demais, para melhor. E eu alucinaria que eu só estou aqui hoje porque eu comecei a fazer isso lá em 2014. Essa é a dica que eu vou dar para vocês aqui agora. Agora,
Vamos lá. Já te respondo, Bruno. Ó, a dica bônus é o seguinte, principalmente para você, generalista, para você, médico início de carreira, que é especialista, enfim. Pessoal, e vale também para quem já é experiente, vale também a reflexão e a ação para mudar isso, que é o seguinte, não eleve o seu padrão de vida, né, o seu custo de vida muito rápido. É um dos maiores erros que a gente pode cometer. Vou repetir, tá? É uma dica de 100 mil reais, pelo menos, de 10 a 20 anos. Essa dica vale 10 a 20 anos. Não eleve o seu padrão de vida muito rápido. Por quê? Por que isso pode atrasar sua carreira em algumas décadas ou pode acelerar em algumas décadas? É simples, eu vou te explicar. O que acontece com a maioria de nós? A gente se forma ou sai da residência e aí aparece um monte de oportunidade de ganhar dinheiro. É plantão, clínicas populares, trabalho no interior, trabalho não sei aonde. Às vezes a gente está em cinco vínculos algumas vezes, né? Tem até uma piada que diz que o médico ele tem 5 vínculos, tem 5 apartamentos, tem 5 casas, tem 5 famílias. Então, o que acontece? Existe uma demanda por trabalho médico muito grande, mas onde é que está essa demanda? Essa demanda está onde? Ela está em locais onde o nosso trabalho é extremamente desvalorizado, onde a gente ganha muito pouco. O que acontece? Quando a gente trabalha em plantões, quando a gente trabalha em clínicas populares, quando a gente trabalha, infelizmente, no SUS também, a gente tem um teto. A gente troca a nossa hora de trabalho por dinheiro. Só que é um teto. Ah, Sidney, mas poxa, eu ganho bem pelo mar médico, eu ganho bem dando plantão. Beleza, tudo bem. O médico ele ganha mais do que, se for fazer uma comparação com o restante das outras profissões, com a população brasileira, beleza. Mas o que talvez você não enxergue é que, se você for para o atendimento particular, você vai ganhar muito mais trabalhando menos e trabalhando com qualidade. Isso é extremamente raro de você conseguir sem ser no seu próprio atendimento particular. É muito raro. Não estou falando que não existe, tá? Pode ser que exista locais onde você tenha liberdade, autonomia, onde você ganha bem, onde você consegue dar o seu melhor para o seu paciente e você tem satisfação. Essas 5 coisas. Existe, mas é raro, tá? É raro. No SUS, vamos lá, vou falar de um por um. No SUS, a gente até pode ter ali uma remuneração interessante, a gente pode gostar, a gente pode estar se sentindo bem porque está fazendo a diferença na vida das pessoas, mas até que ponto você está fazendo o seu melhor? Tendo que atender 16 pacientes por turno, no caso de uma atenção básica, no caso de um plantão, atendendo 80, 90 pacientes por plantão de 12 horas. Você realmente está fazendo o seu melhor para o seu paciente? Atendendo em 5 minutos, 10 minutos? E os pacientes que precisam de 30 minutos, 40 minutos, 1 hora? O que você está fazendo? No plano a mesma coisa. Nas clínicas populares, pior. Então, assim, o grande lance é o seguinte, que eu estava falando é em relação ao padrão de vida. Se você eleva muito rápido o seu padrão de vida, comprei um apartamento financiado, comprei uma Mercedes, viajo faço viagens internacionais com frequência, tem um padrão de vida de 30 mil, por exemplo. Você vai ter que trabalhar, se o plantão é R$1.000, ou se você ganha R$1.000 trabalhando para os outros, você vai ter que trabalhar 30 dias. E aí é a coisa mais comum que a gente escuta. Mas eu não tenho tempo para investir no particular. Mas eu não tenho dinheiro. Olha só que interessante, a pessoa ganha 30 mil e não tem dinheiro para investir. Na primeira coisa que eu falei, para investir em cursos, em educação. Se eu cheguei aqui onde eu estou chegando, se eu estou galgando, se eu estou conquistando patamares mais elevados, é porque eu invisto pesado em educação. Não só em livros, não, tá? Mas em cursos, mentorias. Tá? É o 3º ano que eu faço parte de uma mentoria que custa 50 mil reais. Para poder exatamente melhorar cada vez mais a entrega do que eu faço aqui para vocês. Agora já pensou se eu tivesse um custo de 30, 40 mil, como é que eu ia ter dinheiro para fazer esse investimento? Como é que eu ia ter uma empresa? Como é que eu ia... Não dá. Aí a gente vai e entra num ciclo vicioso. Né? Poxa, eu trabalho muito, não consigo pagar as contas, e aí por isso eu nem tenho tempo, nem tenho dinheiro para investir no particular, que é o que tem a possibilidade de me tirar do buraco, de fazer com que eu ganhe mais, com que eu atenda melhor, com que meus pacientes sejam melhores atendidos, tenham mais resultados, com que eu me sinta mais satisfeito com a profissão. Entende? Então,
Essa dica bônus, guarda ela aí e implementa. Como o Bruno está falando aqui, empresa rica, dono pobre. O que é esse pobre? Cara, será que realmente você, que é generalista, você que está no início de carreira, será que você realmente precisa de uma Mercedes? Cara, tem carros maravilhosos aí que são mais em conta, sabe? Será que você realmente precisa entrar no financiamento de uma cobertura agora? Estuda lá, Pai Rico, Pai Pobre, dá uma lida nesse livro. Está aqui em cima, em algum lugar. Vai estudar sobre o que é passivo e o que é ativo. Consultório particular é ativo, ele bota dinheiro no teu bolso, fazendo bem para as pessoas, ajudando as pessoas, fazendo desse mundo um lugar melhor. Ah, mas o SUS precisa da gente. Precisa. Mas se você quer fazer parte do SUS, faz, mas não abre mão da tua liberdade, do teu negócio, de fazer do teu jeito. Se quiser ficar lá 20 horas no SUS, fica 20 horas no SUS, mas investe 20 horas no teu particular. Uma colega da última turma, que eu não vou falar o nome aqui para preservar, obviamente, mas ela deu um depoimento esses dias que me emocionou muito. Ela falou, ela tem especialização, tem mestrado, não sei quantos anos já de formada, 16 anos, enfim, algo desse tipo. Falando que está no serviço público, 40 horas, e o sonho dela é focar no atendimento particular, mas nunca conseguiu. Nunca conseguiu. Por quê? Porque ela está presa na estabilidade do serviço público que ela disse que odeia. E aí ela disse, gente, eu dei um basta. Eu criei coragem e entrei no CVM, saí, diminui minha carga horária, porque eu preciso viver, né? Eu preciso pagar as contas de casa, mas metade do meu tempo agora eu vou dedicar para o meu atendimento particular, para o meu consultório, para os meus pacientes. Porque senão eu estava entrando no burnout, eu estava à beira da depressão, sabe? Então, você que é generalista, essa live foi para você. Para de escutar os preceptores frustrados, esquece o que eles te disseram, esquece os professores frustrados, infelizes do ponto de vista de infelicidade mesmo, né? Esquece essas pessoas, deixa isso para lá, foca em você, foca no seu paciente, siga esses passos, e depois me manda um direct, depois manda um comentário aqui pra gente, depois entra em contato com a gente, manda um e-mail contando a sua história, só isso pra gente já alimenta a nossa alma, já nos dá motivação para tá aqui. Não é fácil. Você pode achar, alguns de vocês acham que é fácil. Internet é fácil. Não é não. Cada um sabe onde o sapato aperta. Não tem nada fácil nessa vida. Não tem nada que é bom que é fácil, que seja fácil. Vão tentar te vender isso, vão tentar dizer que é fácil. Mas eu tô aqui para te falar a verdade. A verdade é a coisa é a principal estratégia de vendas, de marketing que você pode usar, a verdade. E a verdade é que não é fácil. É simples. Você precisa ter coragem, você precisa acreditar, seguir esses passos aqui. Se você seguir esses passo a passo por 1 ano, por 2 anos, e você não tiver resultado, pelo amor de Deus, entre em contato comigo, porque eu quero saber o porquê que você não conseguiu. E aí, de repente, eu te ofereço aí uma consultoria gratuita para poder ver o que é que eu posso te ajudar. Porque para os nossos alunos tem funcionado. Seja para os especialistas com doutorado, professores universitários, seja para generalistas no interior do Amazonas, seja para quem cobra R$800, R$500 na consulta, seja para quem cobra R$150, R$200 na consulta. A questão, o que difere uma pessoa da outra, é que ela foi lá e aplicou. Ela acreditou no método, acreditou em si, né? Para quem não sabe, o que tem nessa pulseirinha aqui é chega de desculpas. A minha vida inteira, eu fui uma pessoa que dei muitas desculpas, até por conta da minha questão familiar, da minha história de vida e tudo mais. E essa pulseira me ajuda a lembrar que se eu quiser alguma coisa e eu não desistir, eu consigo. É simples assim. Uma vez que você define sua meta e você não desiste, é impossível parar uma pessoa que não desiste. Então, é isso que eu gostaria de passar para vocês hoje, tá? Vocês não desistam, definam o atendimento particular de vocês como algo importante, tracem a meta de vocês, planejem, estudem, invistam em educação, não necessariamente o nosso, não precisa ser o nosso curso somente, pode ser os outros cursos. E se quiser começar a investir em educação de graça, acompanhe o nosso podcast, nosso Telegram, nosso YouTube, tá tudo lá, de graça, tá? E nosso grande objetivo realmente, de fato, nosso propósito é ajudar médicos a viverem de atendimento particular. Isso é o bordão, mas o que está por trás disso é
A gente ajuda médicos a atenderem melhor seus pacientes. A gente ajuda médico a fazer um trabalho social através do seu marketing. A gente ajuda médicos a exercerem a medicina com mais excelência. A gente ajuda médicos a resgatarem a autonomia, a liberdade, né? Muitas vezes a sair do buraco, né? Do burnout, da depressão, a retomar a dignidade. Então, o dinheiro é uma mera consequência desse trabalho, tá bom? Beleza, pessoal? Alguma pergunta? Deixa eu ver aqui no YouTube como é que tá. Brasília. Ganho 1.800 por plantão de 12 horas. Tenho vontade de abrir um consultório particular, mas tenho receio de não ter pacientes particulares e não ganhar como no plantão. Show, Marlon. Eu tô devendo uma resposta pro Bruno, né? Foi mal, Bruno. Vou já responder também. Marlon, é o seguinte, cara. Vamos lá. Ganho R$1.800 por plantão de 12 horas. O que eu falei aqui? Não sei se você viu a live toda. Mas o que eu falei? Eu falei o seguinte. Faz um planejamento, cara. E esse planejamento começa com o seguinte. Quanto é que eu preciso para manter um padrão de vida confortável para mim e para minha família? Essa é a primeira conta que você tem que fazer. Por exemplo, lá em 2014, quando eu comecei a minha transição, quando eu comecei a ressignificar tudo isso, cara, eu tinha um custo de vida, não vou lembrar agora de cabeça, mas sei lá, eram uns R$30 mil, por exemplo, tá? E cara, eu tinha que trabalhar em 3, 4 vínculos para poder manter aquilo. O que eu fiz? Eu saí vendo o que era essencial para minha vida pessoal. Então eu fui me desfazendo de carro que eu tinha mais, de moto que eu tinha mais, de apartamento que eu tava pagando, sabe? Tava fazendo um monte de investimentos, cara, e eu tava pagando aquilo com tempo de plantão. Então aí eu diminuí isso, tá? Então isso já diminui bastante o teu orçamento. Aí o outro orçamento, outra conta que você tem que fazer, Marlon, é quanto é que eu preciso para começar o meu atendimento particular. O que eu falei lá no início da live? Falei de uma secretária e de uma equipe de marketing. Os colegas falaram, aí você pode encontrar uma clínica em Brasília, aí, por exemplo, e sublocar meio turno, 2 turnos por semana, cara, R$1.000. Ou fazer uma parceria com algum colega de especialidade sua e você deixa lá uma porcentagem da consulta e você não tira nada do bolso. Cara, então aí você vai ter o retrato da sua vida financeira. A partir disso, por exemplo, vamos supor que para você e sua família terem um conforto, eu não estou falando luxo não, tá? Principalmente eu estou falando para médicos que entendem que vale a pena dar, por exemplo, um passo para trás para pegar impulso e dar um monte de passo para frente. Então, por exemplo, se você tem uma Mercedes de 150 mil, um exemplo, tá? Estou dando um exemplo hipotético. Cara, vende essa Mercedes de 150 mil, compra um carro de 50, segunda mão, mas que seja bom, entendeu? Que te dê conforto, que te dê segurança para ti e para tua família. E pega esses 100 mil, cara, e investe no teu atendimento particular. Porque esse atendimento particular ele vai se tornar um ativo. Daqui a um tempo ele vai trazer dinheiro pro teu bolso, ele vai te dar a liberdade. Esse colega que eu falei, generalista, ele estava num monte de vínculo. Hoje ele saiu de todos, está só vivendo do particular. É por isso que a gente fala, viva do atendimento particular, tá? Mas é preciso a gente também ter essa noção, cara, que a gente precisa passar por um tempo de... Cara, será que eu realmente preciso de uma moto de 40 mil? Eu me perguntei isso lá atrás. Eu não precisava, cara. A verdade é que eu não precisava. Peguei aquela moto, vendi e estou investindo na minha empresa, que está me trazendo dividendos e que vai me trazer dividendos pro resto da vida. Entende? Então, quando você tem essa clareza, aí o que acontece? Vamos supor que você tem um custo de vida para você e para sua família de 15 mil, pessoal. E você vai começar com 5 mil por mês de custo fixo para o consultório. Aí você tem ali 20 mil de custo fixo pessoal e profissional. Aí, cara, tu vai botar na tabela e ver quantos plantão tu tem que dar, entendeu? Para chegar naqueles 20 mil. E separar tempo para o consultório. Separar tempo para o consultório. Não só para ir lá e atender. Não só para ir lá e atender. Tem que ter cabeça de dono. Tem que ir para lá, não necessariamente até ir para lá. Tem que parar também para poder o quê? Fazer planejamento, para fazer o marketing, para fazer treinamento da secretária, tá? Uma das coisas que acontece muito com os nossos alunos é que eles falam assim, cara, eu nunca trabalhei tanto pro consultório e fora do consultório, entendeu? E para isso você precisa de tempo. Você precisa de tempo, você precisa de grana, né? Para poder ter essa equipe mínima, né? Uma equipe de uma secretária e uma pessoa para te ajudar com marketing. É isso. Uma pessoa, uma equipe, enfim. Beleza, Marlon? Respondi, cara? Então, assim, não necessariamente você precisa correr esse risco todo, sabe? Ai, meu Deus, se não der certo. Não. Calcula o risco e faz isso de forma tranquila. Não precisa, sabe? Ai, vou largar todos os planos. Não, cara, não precisa. A gente não fala isso. Em nenhum momento a gente diz assim, larga tudo e vai pro particular. Não. Isso aí seria irresponsabilidade. E a gente não é irresponsável.
A gente tem muito cuidado com o que a gente fala aqui. Priscila Gama, obrigado Priscila, tá aí no YouTube. Vamos lá, o Bruno tinha perguntado aqui no Instagram o seguinte. O Bruno tinha perguntado quais estratégias para o posicionamento, não foi isso, Bruno? Qual a estratégia mais importante para posicionamento? Cara, a que você conseguir começar e continuar. Por quê? O que acontece? Muita gente se empolga, né? Vou fazer agora Instagram, vou fazer vídeos pro Instagram. Aí faz um vídeo hoje e faz um daqui a 3 meses. Cara, não funciona. Não funciona. Vou começar a ir pra rádio, vou comprar um horário na rádio, vou comprar um espaço no jornal, vou pagar uma entrevista pra revista, R$3.000. Aí faz uma vez por ano. Isso não funciona. Por que a gente recomenda o digital? Por que a gente recomenda o digital? Cara, o digital é barato, é simples. Olha aqui, ó. Eu liguei o computador, liguei o celular e eu estou falando com algumas pessoas ao vivo e depois esse conteúdo ele vai ser impulsionado para milhares de pessoas, milhares de médicos. Muito, muito simples. Eu não preciso de uma, eu não preciso mais de uma televisão, não preciso, vender minha alma para o diabo para chegar no Gugu. O Gugu nem tá vivo mais, coitado, Deus o tem. Chegar no Faustão, no Fantástico, seja lá o que for. Não! Começa no Instagram, começa no Facebook, que é simples. Hoje, com o celular, você começa a fazer isso. Agora, o que a gente recomenda para que você tenha resultado mais rápido? Contrata uma agência. Porque marketing é investimento, secretário é investimento. Entendeu? Eu tô hoje sem filtro, tá, pessoal? Tô sem filtro, então eu vou falar algumas coisas aqui que pode ser que não agrade vocês, mas é a verdade. Cara, ao invés de comprar um relógio de R$2.000, R$5.000, cara, investe numa secretária, investe no marketing. Ao invés de comprar, no caso das mulheres, uma bolsa de não sei quantos mil, um brinco, uma joia, passa por um tempo ali, comprando uma coisa mais em conta e investe no teu ativo maior, em algo que vai ser teu, que vai trazer dinheiro pro resto da tua vida, que é teu atendimento particular, sabe? É saber dizer não para as coisas, para os prazeres mais imediatos agora, para poder comprar coisas muito mais caras até depois. Quem viu só uma parte da live pode achar que eu estou fazendo aqui um voto de pobreza. Não é um voto de pobreza, não, é estratégia. É você saber preparar o presente para poder colher abundância no futuro. Tá? Para poder colher abundância no futuro. Eu estou falando que de 2014 para cá eu comecei a fazer essa transição exatamente para poder investir em quê? Na minha empresa. Nisso aqui que eu estou fazendo. Por quê? Porque é algo que tem me trazido retornos que, como médico, esse ano, vamos lá, 2020, pandemia, trabalhando de casa, eu tive um faturamento que, trabalhando como médico, dando plantão, arriscando minha vida, né? Arriscando a minha vida e trazendo o vírus para minha família, eu teria que trabalhar, 3 anos para poder ter o faturamento que eu tive esse ano. É óbvio que não é meu, é da empresa, mas enfim, imagine daqui a 2 anos, daqui a 3, daqui a 5 anos, entende? É assim que você tem que olhar para o seu atendimento particular. Algo que você primeiro vai investir para fazer ele crescer, e quanto mais ele crescer, mais dividendos você vai ter, tá? É um jogo de longo prazo. Não é um jogo de curto prazo. Não é Mega Sena não, pessoal. Não é, Então, assim, é por isso que a dica bônus é tão valiosa. Quem está com um padrão de vida muito alto, baixa o padrão de vida, porque aí você vai ver que vai sobrar tempo e dinheiro para você investir no seu atendimento particular. Para começar. Sidney, mas eu sou generalista, eu ainda quero fazer residência. Beleza, qual o problema? Não te impede. Começa teu atendimento particular agora e vai lá, estuda para tua residência, faz tua residência. E quando eu estiver na residência que é integral, cara, faz telemedicina, faz horário estendido, só dá teu jeito. Chega de desculpa, sabe? Chega de contar historinha de que você não é capaz, que você... Cara, se você é mentalmente pleno, você é capaz. Não importa onde você esteja, não importa quem você seja, você é capaz. Entendeu? Você só não sabe, só tem coisas que você precisa aprender a fazer e depois que você aprender a fazer, você precisa executar. É isso. Entendeu? Simples assim. Beleza, pessoal? Respondi aí, Bruno? Espero que tenha respondido. Só para finalizar, passivo é tudo aquilo que bota dinheiro no seu bolso. Você constrói uma empresa, a empresa cresce, ela gera dividendos, e quanto mais a empresa cresce, mais você tem dinheiro no seu bolso. O que é ativo? Ativo é tudo aquilo que você compra,
que você investe, né, que você tira dinheiro que você faz ali a compra e que aquilo tira dinheiro do seu bolso. Tá? Aquilo tira dinheiro do seu bolso. Exemplo, casa, carro, joias, tá? Tudo que você compra que desvaloriza com o tempo, que deprecia com o tempo, é um passivo. Tá? E infelizmente, como a gente não é exposto a esse tipo de conhecimento sobre finanças, sobre gestão financeira, a gente acaba caindo nessa armadilha de elevar muito rápido nosso padrão de vida, e aí depois a gente tem que ficar na corrida dos ratos, né? A gente trabalha muito para poder pagar a conta e nunca tem tempo para nada. E aí vai embora a saúde, vai embora relacionamentos, vai embora tudo. É o que a gente chama de ciclo vicioso da medicina. E o nosso propósito da nossa empresa, do nosso projeto, do nosso curso, das nossas consultorias, das nossas mentorias, é te ajudar a entrar no círculo virtuoso da medicina, onde você consegue trabalhar com muito mais qualidade, ajudando muito mais pessoas e ganhando muito mais, sendo mais realizado na sua profissão. Né? Tudo isso de forma íntegra, ética, sem esqueminha, sem nada disso. Íntegro, ético, sabe? É isso, beleza? O Antônio Caetano está falando aqui. Estou na residência, ano que vem vou para o 3º ano. Acha que devo começar o consultório no próximo ano? Não, Antônio, começa amanhã, cara. Começa semana que vem, cara. Começa semana que vem, cara. Não importa a tua residência, define um posicionamento e começa a produzir conteúdos, né? Contrata uma secretária, nem que seja uma secretária virtual, né? E, cara, começa. Quando você sair da residência, cara, você já vai estar... já vai ser uma referência na cabeça dos pacientes, talvez até maior que seus preceptores da residência, que acham que marketing é coisa do demônio, que acham que vendas é coisa do... Enfim, perdão aí por nome, mas é porque hoje eu tô elétrico aqui, tô falando muita coisa, mas, cara, quem acha que vender, que marketing é errado, vai continuar lá, né? Enfim, e tá tudo bem, cada um é cada um. A gente tem que respeitar, né, como as pessoas são. Mas o fato é que você está na residência, você se formou hoje, cara, começa amanhã, entendeu? Começa amanhã. E essa live aqui é o passo a passo para você, entendeu? Vai ficar gravada, vai ficar aqui no YouTube por enquanto e vai ficar no nosso IGTV também. Quem não viu, assiste depois a gente vai postar de novo, depois vai pro podcast. E é isso. Só começa, tá? O melhor momento para ter começado, Antônio, era ontem, entendeu? Já que não dá para começar ontem, cara, começa amanhã, beleza? Tem milhões de pessoas precisando do seu pior conteúdo na internet, tem milhões de pessoas precisando da sua pior consulta, tem milhões de pessoas precisando do seu pior procedimento, da sua pior cirurgia, tá? Então não espera ficar pronto, porque talvez você nunca fique. Começa, porque tem muita gente precisando de vocês, beleza? Quem não quer fazer investimento em clínica, telemedicina. A gente, inclusive, tem um curso de telemedicina, chama Consultório Médico Online, tá? E hoje a gente tem oferecido como bônus do nosso curso completo, mas tem algumas lives também gratuitas que a gente fez sobre telemedicina, tá lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Beleza? Valeu, Antônio. Valeu, pessoal. 1h30 de live. Obrigado aí por vocês que ficaram até agora. Galera do YouTube, a partir dessa semana vai ser sempre assim, YouTube e Facebook juntos, tá bom? A gente vai estar mais presente no YouTube agora. E é isso. Tamo junto. Bora pra cima. É só o começo. 2021 vai ser maravilhoso. Vai ser... Para quem estiver disposto a ver de atendimento particular, venham que a gente está aqui cada vez mais focado em te ajudar nisso, beleza? Grande abraço, fiquem com Deus e bora fazer a diferença, porque tem muita gente precisando da gente. Vamos lá, grande abraço, tchau, tchau.